alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. E hoje nós temos aqui o nosso intérprete Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem também. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a raiz quadrada de números inteiros e vamos trabalhar com situações, problemas envolvendo a raiz quadrada, ok? Bom, antes nós temos que pensar que a raiz quadrada, ela seria a operação inversa a qual operação? Porque quando nós estudamos a operação, as operações matemáticas, nós sabemos que a operação inversa, a soma, é a subtração. A operação inversa, a multiplicação, é a divisão. E qual seria a operação inversa à raiz quadrada? A operação inversa à raiz quadrada seria uma base, uma potência de base elevada a expoente 2, ok? E quando trabalhamos com a raiz quadrada, na verdade, o nome dessa operação é radiciação. É importante também lembrarmos alguns conceitos dessa operação. Por exemplo, o símbolo da raiz quadrada nós chamamos de radical. O número que está dentro desse radical chamamos de radicando. E esse númerozinho aqui, o 2, nós chamamos de índice da raiz. Esse 2, ele vai indicar o número de vezes que eu tenho que elevar um número, tá? Um determinado número, para me dar como resposta 144, ok? Então, o resultado da raiz quadrada de 144, que é 12, nós chamamos de raiz. Mas por que 12 seria a resposta? Porque 12 elevado ao índice dessa raiz, que é 2, é igual a 144. Ou melhor, 12 vezes ele mesmo nos dá 144, ok? Então, para calcularmos a raiz quadrada, é só, então, pensarmos nas potências de expoente 2, ok? Se você quiser, você pode fazer uma tabuada da raiz quadrada, ok? Você pode pegar os números quadrados perfeitos e calcular a raiz desses valores. Olha só, raiz quadrada de 0 é 0, porque eu sei que 0 ao quadrado é 0. Raiz quadrada de 1 é 1, porque eu sei que 1 ao quadrado é 1. Raiz quadrada de 4, 2, porque 2 ao quadrado é 4. E raiz quadrada de 9 vai ser 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Ou seja, para eu pensar na raiz quadrada, eu tenho que pensar na operação inversa, que é uma potência de expoente 2. Tudo bem? Vamos então agora fazer o nosso praticando 1. No praticando 1, ele pergunta quais são os números inteiros que, elevados ao quadrado, resultam em 576. Na verdade, ele está pedindo para você calcular a raiz quadrada de 576, ok? Quando ele pede assim, olha, quais são os números inteiros, você tem que lembrar que esse mesmo número elevado ao quadrado, que dá 576 positivo, ele pode ser um número positivo ou negativo. Porque todo número elevado ao quadrado, né, como 2 é um expoente par, nos dá um valor positivo, ok? Então, a professora vai dar um tempinho para você resolver esse exercício e já voltamos.
Vamos lá? Então, calculando, né? Só para lembrar, os números inteiros é o conjunto dos inteiros positivos mais os inteiros negativos, ok? Então, vamos lá. Qual seria, então, o número que elevado ao quadrado nos dá 576? Vocês já pararam para pensar que, neste caso, nós teríamos duas soluções? Por quê? Esse número, ele pode ser mais 24 e menos 24. Observe o que acontece quando eu elevo 24 ao quadrado. 24 vezes 24 mais 576. E o que acontece quando eu elevo o menos 24 ao quadrado? Olha lá, menos 24 vezes menos 24, menos com menos é mais. Toda vez que eu multiplico dois termos com sinais iguais, o meu resultado fica positivo. Então, se eu elevar menos 24 também ao quadrado, ele vai me dar o mesmo resultado. Eles sempre vão dar resultados positivos. Então, nesse caso, o 576, né, ele teria duas soluções. Dois números inteiros que elevados ao quadrado nos dariam 576. É por esse motivo que não existe raiz quadrada de números negativos. Nunca vai haver dois números que, multiplicado por eles mesmos, nos dá um valor negativo. Sempre dá um valor positivo, ok? Então, o resultado para esse exercício, 24 e menos 24, ok? Vamos fazer, então, o nosso praticando 2? Prestem atenção no praticando 2. Compare em cada triângulo a soma dos quadrados das medidas dos dois lados menores com o quadrado da medida do lado maior. Então, nós temos dois triângulos aqui, um triângulo menor e outro maior. Esse lado aqui, ó, que está oposto ao ângulo de 90 graus, ele é o lado maior. Então, raiz de 25 é o lado maior do meu triângulo, desse primeiro triângulo. E raiz quadrada de 225 é o lado maior do meu triângulo. O exercício pediu para você comparar a soma dos quadrados das medidas dos lados menores, ok? Bom, aqui nesse caso, quem são os lados menores? Raiz de 9 e raiz quadrada de 16. Então, vocês vão comparar qual é a relação da soma dos quadrados das medidas com os lados menores com relação à medida do lado maior. E nesse triângulo, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão comparar aqui os lados menores, raiz quadrada de 81 e raiz quadrada de 144, vão comparar a soma desses quadrados com a medida do lado maior, ok? Então, a professora vai dar um tempinho e já voltamos.
Vamos corrigir então o nosso exercício? Vamos analisar o primeiro triângulo, o triângulo menor, ok? Então eu vou lá, faço a raiz quadrada de 9, que é 3, e a raiz quadrada de 16, que é 4, ok? Bom, o que vai acontecer? Se eu fizer a soma dos quadrados, tá? A soma dos quadrados vai ser igual ao lado maior, ok? Bom, vamos analisar então o segundo triângulo, tá? Olha lá, se eu for fazer a raiz quadrada de 81, quanto que é mesmo a raiz quadrada de 81? É 9, né? Porque 9 ao quadrado é 81. E qual é a raiz quadrada de 144? A raiz quadrada de 144 é 12, ok? Por quê? Porque 12 ao quadrado, 144. Observem que a partir do momento em que eu extraio aqui, em que eu faço a soma desses valores que estão dentro da raiz, tá? Eles são compatíveis com o lado maior lado do triângulo retângulo, ok? Então, era só para vocês analisarem qual era essa relação com cada um dos triângulos retângulos. Ah, por que esse triângulo é retângulo, né? Porque ele tem um ângulo de 90 graus aqui no cantinho, né? Então, toda vez que o triângulo tem um ângulo, vem acompanhado de um ângulo de 90 graus, ele é classificado como triângulo retângulo, ok? Então, vamos lá. Em cada triângulo, a soma dos quadrados das medidas dos lados menores é igual ao quadrado da medida do lado maior. Essa é a conclusão do nosso exercício. Praticando 3. Dos números abaixo, qual é o único número quadrado perfeito? 250, 251, 281, 289 ou 296? Vocês se lembram o que é o número quadrado perfeito? Então, qual desses números vai ter uma raiz quadrada exata? Para qual desses números existe um outro número que multiplicado por ele mesmo dá um dos valores que está aqui? Então, verifique, resolva, já voltamos para corrigir.
Vamos lá? Pessoal, o 250, será que ele tem algum número que eu multiplico por ele mesmo ou elevo ao quadrado e nos dá 250? Bom, vamos lá, vamos analisar então o que é um quadrado perfeito, tá? Quadrado perfeito são aqueles números cuja raiz quadrada é exata. No caso do 250, pode ser que ele tenha, assim, algum número que multiplicado por ele mesmo dê 250, mas não é o número exato. Aqui, para esse exercício, nós queremos apenas a raiz quadrada exata do número, ok? Então, qual seria esse valor? 289, ok? Se você for fazer com todos os outros valores, você vai perceber que não existe raiz quadrada exata. Então, olha, 289, eu vou calcular qual é o número que multiplicado por ele mesmo nos dá 289. Esse número é o 17. Se eu pegar o 17 e elevar ao quadrado, ou fazer 17 vezes 17 duas vezes, esse valor vai me dar 289. Então, eu posso dizer que raiz quadrada de 289 é igual a 17. Para os demais, vocês teriam que ir fazendo tentativas, tá? Por exemplo, vocês iam tentar, para fazer o 296, como ele é um pouquinho maior que 289, vocês iriam fazer 18 vezes 18, para ver se ele dá exatamente 296. Como não dá, significa que o 296 não tem uma raiz quadrada exata, ok? Neste vídeo, então, falamos sobre a raiz quadrada exata dos números inteiros. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!